tinha nenhum. Eu agora jogo piloto. Aqui, ó, mano, tem que cobrir aqui, ó. Nossa arma agora é essa. Vê se não parece. Aqui, pra cá. Aquele polícia de pareceu. Não, aquele polícia. Essa é a faca. Aquele polícia de porta-delegacia de novela, tá viu? Filme. Ninguém sai na rua e você. Ele tá sempre pra gente. Não, ali polícia não. Fala dos fundos. Quando ela vai no papelão. Não enxerga, né? Por isso é muito malandro, rapaz. Por isso são foda. Falando. Pô, sorte eles que eu não vi do governador. Esse maluco aí sem fazer nada. Porra, agora aqui com 3 motoristas. Puta que pariu, mano. Enchi a rua de pior. Esse motorista todo aí, ó. Aqui, o motorista de coronel, você trabalhava assim, segunda, terça, aí ficava quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Aí ele trabalhava quarta, quinta, sexta. Ele e o outro trabalhava uma semana, e o outro. Esse aqui não? Esse aqui? Esse aqui não. Porra, tu vê, se eu pegar 2 ordenanças, se eu pego 2 ordenanças, eu não pego uma moto, 2 com uma mão. Cara, esse lugar é feio, não é possível. Sem encontrar aquelas pessoas que chegam no carro da perguntória e tu. Não sei se não tá assim. Tu trabalhava na sessão, tu olhava assim, tipo polícia. Um ano lá, tu nunca viu o cara. Vamos me candidatar, vamos ver se não vai resolver essa porra. Mas também o cara vai me ensinar, que vai ficar lá com o chiquezinho dele, ó, do lado do setor. Vocês estão conseguindo me ouvir bem aí? Tá ouvindo, Barros? Beleza, então vamos lá. A gente está falando sobre os domínios morfoclimáticos, né, do Brasil, e agora a gente vai falar dos domínios morfoclimáticos e os impactos ambientais. Então vamos lá. Ó, os domínios morfoclimáticos, os domínios domínio morfoclimáticos botânicos são áreas que apresentam homogeneidade, considerando-se aspectos naturais, como estrutura. Acho que a gente já falou isso aqui, acho que é outra página. Esqueci aqui já. Eu estava vendo o mapa aqui. Aqui que a gente parou. Então vamos lá. Características dos domínios das pradarias. No domínio das pradarias predominam as baixas altitudes, como de colinas ou ondulações do terreno, denominadas cochilas. A vegetação é herbácea, principalmente na porção meridional. Não sei aqui alguém aqui já foi no Rio Grande do Sul? Já teve a oportunidade? Eu. Já foi? A pecuária extensiva em suas instâncias, fazendas de gados e agricultura, arroz, milho, soja e trigo, marcam a presença do ser humano nesse domínio, ameaçado pela erosão e pela diminuição da fertilidade dos solos. Calma aí, tem alguém pedindo para entrar. Ali. Então vamos ver aqui um pouquinho de cada um. Deixa eu subir aqui um pouco. Então, vamos lá. Ó, Amazônia, né? A área de domínio da Amazônia aqui, os estados do norte e um pouquinho aqui do Mato Grosso, né? Pegando aqui um pouquinho do Mato Grosso aqui no centro-oeste. Mata Atlântica, né? Parte do litoral do Nordeste e até
o sul do Brasil, né? Aqui é a serra aqui de São Paulo, aqui, Serra da Bocaína, que é uma das áreas onde tem a maior concentração de Mata Atlântica preservada. Vamos lá. Araucárias ou de pinhais, né? Se concentra lá na região sul do Brasil. Mata dos Cocais, no Nordeste brasileiro, e uma partezinha aqui do Norte. Cerrado, a maioria no Centro-Oeste, né? E espalhada aqui, pulverizada em alguns lugares. Caatinga, nosso sertão nordestino. Os campos, né, ou as pradarias em alguns lugares que nós temos. Complexo do Pantanal, onde a gente estava tendo aquela dificuldade lá, onde são as áreas que ficam alagadas. E a vegetação litorânea em todo o litoral brasileiro. Vamos ver umas fotinhas. Vamos lá. Floresta Amazônica. Garimpo de São Lourenço, no Amapá. Mata Atlântica, em Itanhaém, São Paulo. Refinaria de Bernardes e Cubatão. Mata das Araucárias, Parque Nacional da Serra, no Rio Grande do Sul. Plantação de soja, antes ocupada por mata de araucárias, em Cascavel. Carnaúbas na Mata de Cocais, na Ilha Grande de Santa Isabel, no Piauí. Babuçus, após a queimada das matas de Cocais, Piauí também. Vegetação de cerrado, Chapada dos Guimarães. Plantação de soja no Cerrado. Caatinga, Rio Grande do Norte. Petrolina, em Pernambuco. Aqui ao fundo do Rio São Francisco. Campo de Cochilas, em Alegrete, né, os Pampas, aqui no Rio Grande do Sul. Criação de gado bovino nos Pampas também. Vista de área da planície do Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense. Gado também no Pantanal, em Miranda, no Mato Grosso do Sul. Vegetação litorânea na Praia de Una, em Iguape. Guarujá. E eu acho que acabou. Vamos lá. Ó. Desde 1970, com investimentos em grandes projetos de agropecuária, de extrativismo vegetal e mineral, a floresta amazônica tem sofrido intensa devastação. O chamado Arco do Desmatamento é uma região em que uma grande diversidade de ocupação... Só um pouquinho mais baixo aí que eu estou dando uma olhada aqui. O chamado Arco de Desmatamento é uma região em uma grande diversidade de ocupação e de atividade vem acarretando um intenso processo de queimadas, né? A gente viu agora tanto da Amazônia quanto do Pantanal, né? E de desflorestamento, né? Geralmente eles fazem isso para grilar a terra, né? Grilagem, criação de gado e plantação, né? Ó, as finalidades são a extração da madeira, abertura de área para pecuária ou para agricultura. É um grande cinturão que contorna a floresta, principalmente no limite com o cerrado, né? Então, o que eles vão fazer? Né? Eles vão desmatando, né, as bordas da floresta, né? Aquelas que têm mais contato com a cidade. E aí eles começam o desmatamento nessas regiões. E na floresta amazônica, né, aqui em cima onde a gente vê, é onde ela tem mais o contato aqui com o cerrado, né, que é essa regiãozinha amarela aqui, mais mostarda. Ó, também conhecido como arco de fogo, ou mais recentemente como arco de povoamento adensado, estende-se desde a desembocadura do rio Amazonas até o oeste do Maranhão,
leste e sudeste do Pará, Tocantins, Mato Grosso e Rondônia. Entre os domínios morfoclimáticos brasileiros, o Cerrado tem sofrido maior impacto com a expansão do agronegócio devido especialmente à incorporação de novas terras para a monocultura canavieira e de soja. Estudos de imagens feitas por satélite revelam que 57% da área original do Cerrado está desmatada. E se continuar nesse ritmo, até 2030, essa formação poderá ter desaparecido. Esse mapinha eu acho que a gente já viu na aula passada. Da linha aqui, que separa a floresta amazônica, o limite da floresta amazônica, e aqui, ó, o arco do desmatamento, né? Bem na divisa da região com o Cerrado. Vamos lá. E aqui a gente vê como era antes do desmatamento e como está agora depois do desmatamento, né? Antes, né, floresta amazônica, Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica, e depois agora como está com a devastação antrópica. Beleza? Próxima página. Vamos lá. Biopirataria. Isso aqui a gente já falou também. Vocês conseguiram? Alguém fez o exercício aí? Ou não? Ninguém fez? E... Tranquilo. Então, vamos começar esse novo capítulo aqui. E aí, depois, na semana que vem, a gente corrige o exercício do capítulo anterior. Lembrar para vocês, muita gente estava me perguntando se ia ter teste. Não vai ter teste. 3 pontos da feira, 2 de participação e 5 da prova. Beleza? Todo mundo copiou aí? Então vamos lá. Copiaram? Eu jurava que a feira era valia os 2 pontos, não os 3. Meu Deus, eu não devia ter feito 3 pontos da feira, 2 de participação e 5 da prova. Vamos lá. Natureza, energias e políticas ambientais. Cerca de 5 milhões de pessoas vivem nas margens do Lago Chao. Suas águas são utilizadas para irrigação, transporte e pesca, porém isso não impediu que os resíduos industriais fossem ali despejados. Ao longo dos últimos anos, atualmente, ele é considerado um dos mais poluídos do mundo. Recentemente, o governo chinês passou a investir em projetos de limpeza e tratamento dos rios e lagos mais importantes do país. É uma foto da China em 2009. A gente tem o próprio Rio Ganges, lá na Índia. Aqui no Brasil, a gente tem um dos principais mais poluídos, é o Tietê, né? O Guandu, aqui do Rio de Janeiro. E também a gente tem a Baía de Guanabara. Então, a gente não tem essa cultura de preservação dos nossos recursos hídricos. Ó, a economia mundial tornou-se muito dependente das fontes de energias fósseis, petróleo e carvão, para produzir bens, mercadorias, com quantidades de matérias-primas cada vez maiores. O meio ambiente vem sofrendo agressões sérias, consequências já podem ser percebidas. Diante dessa nova realidade, medidas vêm sendo tomadas por meio de conferências que resultam, muitas vezes, em acordos internacionais e ações nacionais da proteção ambiental. Né? A gente teve a Eco 92, Rio Mais 20, então a gente teve algumas conferências, algumas reuniões para tratar dessas questões ambientais.
Com o crescimento industrial, o uso intensivo e inadequado dos recursos naturais aumentou os impactos em todas as esferas da Terra: hidrosfera, atmosfera, litosfera e biosfera. A percepção de que a situação ambiental do planeta se deteriorava rapidamente levou diversas nações a procurar soluções para esse problema mundial. Globalização e os impactos ambientais. As discussões sobre os ambientais globais mostram visões diferentes quanto às suas causas. Na perspectiva do desenvolvimento sustentável, a principal ameaça ao ambiente global não é o crescimento demográfico do país pobre, mas sim o alto padrão de consumo dos países ricos, né? Biodiversidade e extinção. O conflito de interesses entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos tem dificultado as discussões sobre a preservação da biodiversidade. Enquanto isso, cada vez mais áreas desmatadas em função do avanço das cidades e do agronegócio. Então, nessa corrente ambiental aí, a gente tem 3 viés, né? A gente tem o preservacionismo, que é a visão que fala assim, não, a gente tem que preservar, o ser humano não pode ter nenhum contato com aquele determinado local, aquela determinada natureza, né? São áreas de proteção ambiental. A gente tem o desenvolvimento sustentável, que aí você consegue usar, né? Você usa o recurso natural, uma consciência, né? Sem esgotá-lo, e tem a predatória, né? Que você usa sem pensar no amanhã, né? Usa de forma predatória e acaba tornando escasso aquele recurso. Tuvalu é um país da Polinésia, formado por 9 atóis com cerca de 10 mil habitantes. Em 2009, na 5ª Conferência das Partes realizadas pela Convenção do Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, em Copenhague, na Dinamarca, representante desse país chamou a atenção de todos ao pedir que os países ricos tomassem providências quanto ao aquecimento global. O país está apenas 5 metros acima do nível do mar. Um país feio desse aqui, né? Todo mundo pode ver. Vamos lá, vamos ver aqui. O impacto do aquecimento global. Ó. Impacto sobre as espécies, queimadas, inundações, falta de água, de gelo e mudança nas colheitas. Aqui no Brasil, está mais um impacto sobre as espécies. Mas a gente tem queimadas? Temos queimadas no Brasil? Nós temos. Sim. Temos queimadas, não temos? Temos inundações? Também estamos tendo. Também temos. Temos falta d'água? Temos também. Mudança na colheita até tem na época da estiagem, né? Que às vezes os produtores eles não conseguem colher, né? A produção no tempo certo. A única coisa que não tem tanto impacto é o gelo, né? Mas como a gente fica um pouco perto da Antártida aqui, futuramente a gente possa sofrer, né, algumas consequências desses degelos, né? Vamos lá, continuando aqui. Ó, globalização dos impactos ambientais. Com a Revolução Industrial, o potencial produtivo da humanidade atingiu um patamar capaz de provocar impactos ambientais de grandes proporções, como a contaminação química do solo, chuvas ácidas, desmatamento intensivo, entre outros. As primeiras organizações internacionais voltadas para a problemática ambiental surgiram em meados do século XIX, com a tentativa de impor padrões
de gestão de recursos naturais para evitar que seu esgotamento trouxesse a ruína econômica de comunidades inteiras. Nessa perspectiva, 11 países europeus assinaram, em 1902, em Paris, uma convenção internacional estabelecendo medidas de proteção aos pássaros úteis à agricultura. E em 1933, foi assinada em Londres a Convenção para a Preservação da Flora em seu estado natural, documento no qual as potências coloniais se comprometiam em coibir a caça predatória no continente africano. Ao longo do século XX, porém, a poluição do ar e da água e a derrubada das florestas e o esgotamento dos solos se atingiram velocidade e proporções assustadoras. Após a Segunda Guerra Mundial, o debate ambiental ganhou novos enfoques e se tornou um tema político prioritário que passou a envolver tanto as sociedades nacionais como os estados. A gente teve algum impacto ambiental aqui há pouco tempo no Brasil? Teve. Qual que a gente teve? Pantanal. Tivemos as queimadas no Pantanal e na Amazônia, tivemos a barragem, né, de Mariana e de Brumadinho, né? Tivemos a queda do Morro do Bumba, tivemos aquele desabamento também lá em Nova Friburgo. Então, a gente, só de 10 anos para cá, Querendo matar a gente já teve aí... 4 elementos. Oi? 2020 querendo matar a gente com os 4 elementos. Foi água, fogo, terra, ar. E a gente ainda teve aquele furacão que teve lá no sul também, que destelhou as casas todas também, pouco tempo, não foi? Esse foi o ar. Eles tentam matar a gente com o ar. Então, tipo assim, igual o Brumadinho e Mariana, a barragem não só rompeu e afetou as casas e matou as pessoas, né? Assoreou os rios, né? Os metais que estavam acumulados, eles ficaram poluindo os rios, né? E os peixes foram contaminados também. Então, as pessoas estão com dificuldade para encontrar água potável nessas regiões. Então, não é só o acidente que ocorreu ali, não. É uma série de coisas que vão desencadeando outros. Né? Vamos ver se a gente consegue ver esse vídeo. Vamos lá. Com esses elementos da relação entre a produção do espaço das cidades e os sistemas naturais. Né? Se a gente tivesse as cidades planejadas, a gente conseguiria ter um desenvolvimento melhor, um desenvolvimento sustentável melhor. Né? Mas como as coisas são feitas todas de qualquer maneira, né? O pessoal vai construindo casa, não constrói rede de esgoto, de saneamento, nem nada, fica tudo a Deus dará, né? E lançando esgoto a céu aberto, né? Lixo joga no rio, então a gente vê essas situações. Entre a produção do espaço, das cidades e os sistemas naturais. Vamos lá. A utilização dos recursos naturais pela ação humana foi intensificada a partir da primeira Revolução Industrial, o emprego de máquinas e a expansão agrícola e o crescimento demográfico demanda maior quantidade de matérias-primas. Né? Então, a gente tem a floresta, temos o recurso hídrico aqui, população, indústria e a agricultura. Vamos lá. Com a expansão urbana, houve um aumento da produção e do consumo, além da modificação na distribuição de moradias, de locais de trabalho e de áreas de comércio, acarretando o crescimento desordenado e a degradação ambiental. Né? Então, aqui já começou a surgir umas casinhas aqui, outras aqui, já começou a sumir um pouquinho da floresta aqui que tinha, né? Já começou a reduzir. Então, vamos lá. Em várias partes do mundo, a expansão das cidades esteve vinculada ao desmatamento intensivo. Grandes formações vegetais. Além disso, a degradação das florestas está relacionada aos problemas sociais. Né? Então,
Já surgiram mais casas aqui, ó, desmatamento intensivo, já foi aumentando, já foi diminuindo o número das florestas. Na cidade, não são produzidos todos os recursos que seus habitantes necessitam, sendo, portanto, consumidos produtos originários do campo. Por sua vez, o aumento da produção agrícola para atender a crescente população urbana causa problemas ambientais, né? Então, aqui a gente já está vendo que onde tinha a mata aqui já virou um novo espaço agrícola, né? Novos espaços agrícolas. Ó. A urbanização está vinculada ao consumo de produtos manufaturados, cuja fabricação demanda recursos naturais e causa impactos ambientais como a poluição do ar, da água e do solo. Ó. Pavimentação e automóveis. A pavimentação de ruas e rodovias associadas a crescente uso de veículos automotores acarreta a impermeabilização do solo, que pode ocasionar enchentes, além do aumento das ilhas de calor e da poluição atmosférica, né? Então, a mata que já tinha aqui já acabou, já aqui também já deu uma diminuída, já tem um monte de construção, indústrias, poluição, né? E acaba formando as ilhas de calor. Eu não sei aqui, quem já viu no Netflix, tem uma série, acho que só tem 7 capítulos. É com aquele cara que fez o High School Music, Zac Efron. É Zac o nome dele? Qual o nome dele? Eu tava vendo essa série essa semana, porque acabei de fazer meu sabe, eu tô vendo. O nome dessa série, a curta essa, né? E ele fala sobre várias questões, fala de questões ambientais, questões de saúde, né? Fala sobre a longevidade, sobre energias renováveis, falam sobre vários assuntos, né? Diversos assuntos sobre soluções, né? Para o desenvolvimento do planeta de uma forma sustentável, né? De uma forma legal, assim, sem danificar, sem prejudicar muito o nosso planeta, né? E ele fala que ele comenta que ele viveu uma vida acelerada e quando ele começou com esse trabalho, ele percebeu que existem coisas mais importantes do que só o trabalho e tal. É bem legal a série, assim. Do Clube de Roma, o Desenvolvimento Sustentável. Uma das primeiras tentativas de interpretar o sistema global sob uma perspectiva ecológica foi realizada por um conjunto de cientistas, economistas e altos funcionários governamentais que formaram o Clube de Roma. Em 1971, o Clube de Roma divulgou o relatório Os Limites do Crescimento, que se tornaria um marco na discussão ambiental posterior. De acordo com ele, o planeta Terra seria um sistema finito de recursos naturais, que, submetido às pressões de crescimento exponencial da população e da produção econômica, sofreria a ameaça de um colapso iminente. Para evitar esse colapso, seria preciso gerenciar globalmente a demografia, de forma de controlar o crescimento da população, da economia mundial e evitar o esgotamento dos recursos naturais. Ó, planeta Terra na visão do Clube de Roma. Ó, a imagem representa a Terra densamente ocupada e altamente degradada, conforme previu os teóricos do Clube de Roma. Conferência sobre o meio ambiente. As teses do Clube de Roma orientaram os debates da primeira grande conferência da ONU sobre a temática ambiental, realizada em Estocolmo, na Suécia, em 72. A denominada Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente propôs uma série de medidas de redução da natalidade a serem aplicadas nos países mais pobres. Na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, ECO 92, realizada no Rio de Janeiro há 20 anos, depois as teorias do Clube de Roma ainda estavam presentes e embasavam algumas
propostas apresentadas pelos países ricos. Nesse intervalo, porém, importantes transformações haviam ocorrido, tanto nas sociedades como nas discussões ambientais. As estratégias de desenvolvimento sustentável orientaram a maior parte dos debates e das resoluções, tanto da ECO 92, como na Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+10, realizada em Joanesburgo, na África do Sul, em 2002. E na Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, Rio+20, realizada em 2012, novamente na capital do Rio. O desenvolvimento sustentável. A ideia do desenvolvimento sustentável havia sido amplamente divulgada no final da década de 80, por meio de relatório Nosso Futuro Comum, de autoria da Comissão do Meio Ambiente da ONU. Trata-se de um modelo de desenvolvimento econômico que busca conciliar o crescimento da economia com a conservação do meio ambiente e, ao mesmo tempo, melhorar as condições de vida da população mundial, sobretudo da parcela mais pobre. Assim, o desenvolvimento sustentável é aquele que garante as necessidades econômicas das populações que vivem atualmente no planeta, mas conserva as condições ambientais necessárias para que as próximas gerações possam também garantir a satisfação de suas necessidades. Na perspectiva do desenvolvimento sustentável, a principal ameaça ao ambiente global não é o crescimento da população do país, população dos países pobres, mas sim os padrões de produção e consumo vigentes, sobretudo nos países ricos. Esses padrões não são ambientalmente sustentáveis. O elevado consumo de recursos naturais, da emissão de gases de efeito estufa e de rejeitos poluentes dos mais variados tipos, assim como da poluição dos recursos hídricos. As convenções e os tratados lançados na ECO 92, reafirmados na Rio+10 e na Rio+20, buscavam transformar esses conceitos em planos de ação a serem aplicados mais diversos setores. Entretanto, os países que se seguiram revelam dificuldade dessa empreitada. Então, vamos lá. China tem intensificado os investimentos no setor eólico por ser uma energia renovável e apresentar baixo impacto ambiental. Na foto, Parque Eólico da província de Xinjiang, na China, em 2014. Vamos lá. Localizado no deserto do Mojave, na Califórnia, essa usina é considerada a maior instalação solar térmica do mundo, gerando energia para 140 mil casas daquele estado americano. É a foto de 2014. A energia geotérmica utilizada utiliza o calor proveniente do interior da Terra para a geração de energia elétrica. Na imagem, estação geotérmica de Nejavali, na Islândia. Eu acho que até essa usina aqui que aparece na série dessa curta que fala sobre essas questões energéticas também. Acho que até essa usina. Então, vamos lá. Aquecimento global. O efeito estufa é um fenômeno conhecido desde o final do século XIX. Já naquela época, alguns cientistas apontavam os riscos associados às emissões de dióxido de carbono, o CO2, e outros gases como metano, CH4, para o equilíbrio térmico atmosférico. O aumento das concentrações de gases na atmosfera teria, por consequência, um aumento paralelo da retenção de calor e, portanto, a intensificação do efeito estufa natural. Então, a Terra ela já tem um efeito estufa natural, né? Já existia, por conta da nossa atmosfera, já tinha um efeito estufa natural para essa retenção de calor. Mas com essa emissão de gases, né, você está aumentando a temperatura e você está diminuindo o equilíbrio térmico atmosférico. O aumento da concentração de gases na atmosfera teria, por consequência, um aumento paralelo da retenção de calor e, portanto, a intensificação do efeito estufa natural, acarretando as elevações das médias térmicas globais. O dióxido de carbono é proveniente da queima de combustíveis fósseis, da biomassa e do desmatamento. Alguém sabe
que é usado na biomassa? Alguém sabe aí? Karen. Ninguém. Olha, se a Karen não sabe, eu não sei. A biomassa, ela é uma energia produzida através da queima de materiais orgânicos, entendeu? De matérias orgânicas. Aí pode ser vários tipos de matéria. O metano é produzido pela pecuária, fermentação digestiva e gases do gado. Pela decomposição de substâncias orgânicas produzidas pela agricultura por vazamento de gás. O registro de temperaturas globais tornam-se muito mais confiáveis e minuciosos desde o fim do século XIX. Diante de registros como esse, cientistas formulam uma teoria de aquecimento planetário da origem antrópica, que previa um aumento de cerca de 4 graus na temperatura, na média, até 2100. Vamos lá. Sobre uma parte da teoria, não existem dúvidas. As emissões de origem antrópica de dióxido de carbono ampliaram-se com vigor a partir de 1850 e continuaram a crescer por todo o século XX. Como resultado, a concentração de CO2 na atmosfera aumentou drasticamente, assim como a concentração de metano e de outros gases de estufa. A segunda parte da teoria é mais controversa, pois não está plenamente demonstrada uma relação entre as emissões antropogênicas de gases do efeito estufa e o aquecimento planetário. Alguns cientistas permanecem propensos a acreditar que somente fatores naturais podem ser responsáveis por praticamente todo aquecimento registrado no último século. Então, não se conhece ainda, né, o nosso planeta completamente, né? A gente não tem todas as informações, então por isso que é importante a pesquisa, né? Por exemplo, o buraco na camada de ozônio, tem momentos que ele aumenta, mas ele consegue também reduzir de forma natural, sem nenhum efeito, sem nenhuma contribuição do homem, né? Então, esses tipos de estudos são necessários para a gente conseguir entender como que funciona o nosso planeta, né? Como que funciona a dinâmica do nosso planeta. Só que a gente ainda não tem todas essas respostas, né? Então, alguns falam que o aquecimento global, né, ele tem aumentado por conta da ação antrópica, e outros falam, não, isso aí é uma questão natural do nosso planeta, né? Então, vamos lá. Em janeiro de 2013, a foto acima de Pequim alcançou pela 4ª vez o chamado crepúsculo tóxico. Por conta dos alarmantes índices de poluição atmosférica, graças às ações dispersantes dos ventos, em fevereiro, a foto ao lado, a situação estava estabilizada, né? Então, a gente viu muito isso na pandemia, né? Vários lugares que eram poluídos, bem limpinhos, né? E aí a gente faz as comparações e a gente fica até assustado, né? Na fumaça tóxica, né? Chamado crepúsculo tóxico, e aqui quando o vento dissipou toda essa poluição. O aumento das temperaturas médias. O ano de 2014 foi o mais quente desde que começaram os registros de temperatura, em 1880. A média global de temperatura em 2014 foi de 0,69 graus Celsius, né, acima da média do século XX, né, de 13,9 graus Celsius. Então, a gente aumentou a temperatura quase em 1 grau. Desde 97, quando se iniciaram esses registros, ocorreram os 10 anos mais quentes. As altas temperaturas foram acreditadas ao aquecimento dos oceanos e não só do solo. As áreas mais afetadas foram a Rússia, o Alasca, o oeste dos Estados Unidos, o interior da América do Sul, o litoral da Austrália, o norte da África e a grande parte da Europa. Boa parte da comunidade científica atribui esse aumento das temperaturas à ação humana. Então, vamos lá. Glaciar de Perse.
no Kenai Fjord National Park, no Alasca. Fotógrafo em 1920 e 2005, sob o mesmo ângulo. Sua diminuição está associada ao aquecimento global. Sua diminuição está associada ao aquecimento global nos Estados Unidos. Então, uma foto é de 1920 e outra de 2005. Então, são 85 anos de diferença, né? Então, aqui como era antes, né? E é como está agora. Deixa eu subir um pouco aqui a imagem. Então, antes era assim, né? E agora está assim. Tem alguma diferença aí? Então, vamos lá. Anomalia na temperatura, né? Então, aqui mostra aquela medição que a gente falou, que a Terra, de 1880 até 2000, aumentou 0,69 a temperatura do planeta. Beleza? Vamos lá, próxima página. Como já são 15 para meio-dia, sei que vocês já estão cheios de fome para almoçar, vamos parar aqui na convecção do clima, e aí, na próxima aula, a gente corrige os exercícios, e continua com a matéria. Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta?